Vamos conversar um pouco sobre padronização de nomes, né? Isso está bastante relacionado à engenharia de software, esse assunto é discutido lá, porque acaba influenciando em questões como o pós-desenvolvimento, ou mesmo durante o desenvolvimento, acaba complicando ou facilitando, se for bem feito, o trabalho dos programadores. Então, eu vou comentar sobre esses nomes, ó, nomes de entidade, nomes de atributos, nomes de relacionamentos, como que a gente pode fazer para não complicar a própria vida durante o desenvolvimento. Eu vou até abrir o outro diagrama aqui da lojinha, né, porque este aqui eu já deixei num padrão bom. Olha só, vou falar deste primeiro. Então, pizza, que é a nossa entidade. Letra minúscula, sem caracteres especiais, nada de ser cedilha, acentos ou qualquer outra coisa, né? Se fosse um nome composto, eu colocaria underline e o segundo nome, ou terceiro, e assim por diante. E nos atributos, eu coloco o nome do atributo, ID, underline e pizza, que é o nome da entidade. Porque daí, quando aparecer como chave estrangeira, eu vou saber, por exemplo, ó, pizza, nome da entidade, ID, nome do atributo na entidade, pizza. Então, dessa maneira, não há risco algum de eu confundir onde estão os atributos. Só de olhar para o nome deles, eu sei de qual entidade ele veio e assim por diante. Esse underline, ele poderia ser substituído pela letra maiúscula. Mas, como nós estamos no curso técnico e depois a gente vai acessar esse banco de dados com o Java e o JPA, que é um framework de objeto relacional que nos ajuda a acessar esses dados, lá vai ficar mais fácil desta maneira, né? Então, vou manter esta padronização. Todas as letras são minúsculas, nada de acentos, nada de caracteres especiais e separado por underline quando forem compostos. Vou abrir novamente o banco lojinha, né? Vamos pegá-lo por aqui. Eu quero ver o diagrama. Não preciso deste painel. Então, aqui eu vou ajustar os nomes. Eu tenho a entidade pessoa e eu tenho a entidade cidade. Só que aqui ó, eu tenho CPF e nome. E eu tenho o nome também da cidade. Então, para não ter a menor chance de eu confundir este nome com este nome, o computador não vai confundir nunca. O gerenciador de banco de dados sabe exatamente de qual está tratando. Mas nós, humanos, ao olharmos para isso aqui, talvez não fique tão claro. Então, nós vamos modificar esses nomes. E é importante que essa padronização seja feita desde o começo, porque depois, tudo que eu me referir ao nome, eu vou ter que vir e ajustar, como se fosse no programa o nome de uma variável, né? Então, se eu definir errado, eu vou ter que consertar todas as ocorrências. Então, é o CPF, pessoa, é o nome, pessoa, data de nascimento, pessoa. Há uma discussão bastante acirrada, né, em relação a isso, a essa padronização, entre os autores, principalmente de engenharia de software. Alguns dizem que tem que ser o nome original, porque fica mais fácil para os humanos, outros dizem que tem que ser desta maneira. Eu prefiro esta maneira, mas há controvérsias. ID, cidade, e o nome, cidade. E durante a programação também, às vezes a gente precisa localizar e substituir. Se for dessa maneira, fica mais fácil de localizar e substituir. Este relacionamento eu vou excluir, delete, e vou criar novamente. Então, ó, cidade, ID, cidade. Só de olhar para isso aqui eu sei que é uma chave estrangeira. Só pelo nome eu já sei que é uma chave estrangeira. Nem precisaria ver esse símbolo. Então, se eu estivesse no modo texto, olhando para o nome do atributo, eu já saberia que é uma chave estrangeira. Bem, feitas as alterações, eu vou sincronizar o banco de dados novamente para que ele faça os devidos ajustes. Ele vai fazer um alter table em cada uma das tabelas e vai ajustar os nomes. A mesma coisa em relação ao nome do banco de dados, tudo minúsculo e, se necessário, separa com um underline os nomes compostos. Ok, fiz o ajuste e agora, se eu tivesse alguma consulta salva, algo que nós não vimos até agora, eu teria que ir lá e ajustar. Como eu não tenho isso, ainda está num bom momento. E é isso. Então, essa padronização de nomes não é uma obrigatoriedade, mas é algo que, se adotado desde o início, facilita muito o desenvolvimento, e tanto do banco de dados quanto dos programas de computadores, seja na linguagem que for, que vão ser feitos e vão acessar os dados desse banco de dados.